O final todo mundo já sabe, né? Como é que aconteceu, o que é que aconteceu, o acesso. Mas lá no início, na queda, poucos se lembram. E a gente está aqui para comentar sobre isso e falar a respeito dessa reconstrução, do acesso do Vitória, o milagre colossal aqui no Barradão. Acabou! Ricardo Marques Ribeiro apita! Final de jogo no Barradão. 0 para o Vitória, 1 para o Vila Nova. E é com muita tristeza que a gente tem que falar isso. O Vitória está rebaixado para a Série C, para a terceira divisão em 2022. Uma vez eu fiz uma camisa que dizia assim: jamais, jamais verás em mim fraqueza. E é isso aí, tamo junto. A gente não torce pra C, pra A, pra B, a gente torce pro Vitória. Pro Vitória. O Vitória nunca vai acabar. Isso aqui, ó, é do berço ao túmulo e além. Foi um momento de muita incerteza, porque o Vitória já estava num processo de apequenamento, se assim eu posso chamar. Gestões que não trouxeram ao clube o que ele merece, muito pelo contrário, né? Destruíram e afundaram a instituição de uma maneira que eu achava que era irreparável. Já assumi na zona de rebaixamento, faltando 4 rodadas para o final. A gente fez um esforço muito grande naquela época, ainda ganhamos do Vasco, ganhamos do Cruzeiro. Aí veio o jogo do CRB aqui, onde aconteceu aquela tragédia. Perdemos o pênalti, em seguida perdemos o jogo. E a partir daí, uma frustração e uma tristeza muito grande como torcedor. E, na verdade, eu estou presidente, mas eu sou torcedor do Vitória. Sou torcedor de arquibancada e que acabei virando presidente do clube. Tive o receio, o medo desse processo ser contínuo, de continuar a derrocada da instituição. Então, foi um momento de tipo assim, cara, e aí, velho? O que é que eu posso fazer? Será que eu posso ajudar? De que maneira eu posso ajudar? O que é que eu faço para que o Vitória não fique menor do que está? Qual a parcela, mesmo que pequena, que eu posso contribuir para ajudar a reconstrução do clube? Será que Fábio Mota vai conseguir reconstruir? Desde aquele primeiro momento, o que veio na minha cabeça é que a gente tinha que trabalhar para voltar para a Série A, nem para B, certo? E começamos a partir dali um trabalho de organização do clube, um trabalho de... Estava tudo errado, e a prova é que a gente estava na Série C. E você não poderia... Primeiro você tinha que ter o diagnóstico. O diagnóstico estava claro. O que fizeram com o Vitória acabaram levando para a Série C, em todos os sentidos. Então a gente tinha que mudar aquilo. E a partir daquele dia a gente começou a trabalhar para voltar para B e voltar para A. Olá, dinâmicos e dinâmicas! Está no ar o primeiro vídeo do nosso canal, do canal Dinâmico. Você prefere me dizer os nomes ou algum nome dos jogadores? Ou você prefere que ainda durante a live eu descubra e detone aqui nessa live? Você escolhe. Eu não posso dizer, porque você só pode dizer depois que está no vídeo. Informação em primeira mão. Em nossa live, o presidente em exercício, Fábio Mota, disse: 4 jogadores já foram contratados. Eu avisei para ele: você prefere me dizer ou que eu descubra? Ele não acreditou, já trago um, hein? O que te levou a criar o canal do Dinâmico? Cara, eu confesso a você que foi uma loucura o que eu fiz, porque naquele momento de queda, incertezas, muito abandono, não era o momento de se criar um canal no YouTube. As pessoas não estavam motivadas, muito pelo contrário. Elas estavam abandonando a instituição, mas eu criei por isso. Eu criei para trazer o torcedor do Vitória que abandonou de volta ao Barradão, para trazer aquele cara que deixou de ser sócio de volta à associação, para trazer a simbiose, mais uma vez, torcida e Vitória. Claro que eu não fiz isso sozinho, mas a minha porcentagem, ainda que pequena, 1%, 2%, 10%, era a minha missão. Então, em 2022, a gente teve essa missão no canal do Dinâmico, conseguimos esse feito de trazer aqueles que gostam do canal para o Barradão, para o Esporte Clube Vitória de volta, e essa foi a intenção, esse foi o objetivo, né? Contar isso é legal porque poucos acreditam, né? Mas minha esposa, a senhora Brena Matos, assim que aconteceu, eu contei para ela em dezembro de 2021 que em uma oração
o Senhor me revelou que o Vitória seria eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano e iria mal durante um período e depois chegaria um treinador que iria mudar todo o rumo da história. Isso em 2021. Eu contei a ela em 2021. E eu acreditei no acesso por causa dessa oração, por causa da fé. E aí, quando o Vitória contratou o Geninho, não sei se vocês lembram disso, Dado Cavalcante veio, foi eliminado na primeira fase. E aí trouxe o Geninho, eu falei, esse é o homem. Ei, ele contratou, meu Deus, obrigado, é ele que vai mudar tudo. E aí o Vitória começou a perder e ele foi demitido. Aí eu comecei a titubear, falei, oxe. Aí veio o Fabiano Soares, e mal de novo, eu falei, quem é esse homem, velho? E quando chegou o João Bussi, meio que eu já estava um pouco balançado nisso e falei, poxa, será que é João Bussi? Já comecei a duvidar. Todo mundo sabe o final da história, né? Mas lá atrás eu fui informado disso e eu tive tanta fé, meu querido, que as pessoas que conversavam comigo perguntavam por quê? Você acredita em quê? Porque o time não vai bem, só faz perder. O time está muito mal, enfim, está com uma turbulência e você segue acreditando. Por quê? E quando eu falava, alguns não acreditavam, achavam que eu estava brincando, etc. Mas eu fui agraciado aí, de antes de tudo acontecer, já tomar conhecimento. E foi após a criação do canal, é interessante falar sobre isso, após a criação, o que me deu mais confiança ainda, mais fé ainda, mais força ainda para seguir com o propósito de trazer o Vitória para a torcida para o Vitória. Guilherme Queiroz contra Danilo Fernandes. Vem Queiroz, perna direita! Jogou longe! Bateu um tiro de meta. Com a O futebol, ele muda do dia para a noite, mas você tem que analisar o que é que nos levou a isso. Eu assumi um clube que você tinha 14 dias para montar. Então, era humanamente impossível você conseguir acertar nos 14 dias. Se nós não tivéssemos aquele time do Baiano, a gente ia disputar com o Sub-20. A gente corria risco até de ser rebaixado no Campeonato Baiano. Então, diante do prazo que a gente teve, de todas as complicações, não tinha o que fazer. Mas nunca pensei, hora nenhuma, em cair para a Série D. Sempre acreditei. Tanto acreditei que mudamos todas as vezes que tínhamos que mudar e de forma rápida. Quando a gente viu que não dava com o Geninho ficou 4 ou 5 partidas, nós mudamos. Quando viu que não dava com o Fabiano, mudamos. Faltava 8 rodadas para o campeonato quando trouxemos o Bussi, trouxemos um diretor de futebol novo, certo? Que nós acreditávamos, sabíamos do potencial, sabíamos que o que a gente estava fazendo era tudo certo e que a bola precisaria entrar. E graças a Deus, a meu bom Deus, que sempre me orientou, que sempre me guiou, deu tudo certo. Cara, a gente sabia que era uma situação difícil. Quando eu cheguei, a gente estava na zona de rebaixamento, se não me engano. Eu era o primeiro ali. Eu encarei como uma oportunidade da minha vida, né? Porque passei momentos difíceis lá com a minha mãe e acabei ficando um tempo parado, então para mim era a oportunidade da minha vida e sabia que era o Vitória, então essa camisa aqui, claro que é diferente. Eu pensei, comigo mesmo, em desistir, jogar toalha. Poxa, aos meus olhos é impossível o Vitória subir. Só que essa força que tinha lá dentro, essa palavra que veio do alto que tinha lá dentro comigo, não permitia. E aí eu ia para os vídeos olhando para o computador assim, ó. Falei, caramba, véio, perdeu de novo. O que é que eu vou fazer, bicho? Aí começava o vídeo. Olá, dinâmicos e dinâmicas, e na energia, vibrando. Porque dentro de mim, lá no fundo do coração, eu tinha essa certeza que o Vitória iria conseguir o acesso. Eu me joguei no chão. Quando o Vitória empatou com o Altos, eu cheguei em casa e aí me joguei no chão, minha esposa, né? Tudo que eu estou contando aqui, eu tenho provas, testemunhas oculares. E minha esposa foi assim a que mais viveu isso, né? Da minha pré-depressão, por exemplo, nesse período, tive quase uma depressão pelo medo de o Vitória não conseguir o acesso. E isso que eu tinha, né? Vou falar, será que é mentira? Será que não é verdade? Será que eu ouvi uma voz de mim mesmo? E essas incertezas, isso que leva a pessoa, de repente, a ter uma depressão, uma doença e tal. Eu estive pré-depressivo. Anderson Matos, Itapuã FM. Bussi, já deu para enxergar onde você terá mais dor de cabeça para arrumar a equipe? De modo geral, a gente tem que ajustar todos os setores, né, para que ele possa funcionar em sintonia. No primeiro momento, a gente sabia que era um desafio enorme, mas ao mesmo tempo a gente sabia que era possível. Tanto porque já tem uma história muito bacana aqui no Vitória, sabia da força da nossa torcida,
e de todos os profissionais que fazem parte do Vitória. A gente sabia que com trabalho, com dedicação, a gente conseguiria. Olha, cara, a gente sabia que era difícil, né? A gente sabia que a gente estava numa situação muito complicada, mas eu costumava dizer nas entrevistas que eu dava que quem conhece a história desse clube jamais pode desacreditar. Então, eu particularmente nunca joguei a toalha e eu sempre acreditei. Eu me joguei no chão lá. Meu cachorrinho era bem pequeno, ele veio pra cima de mim, começou a me lamber, achando que eu tava brincando, mas eu acho que ele sentiu que eu tava triste, porque o cachorro sente, né? Becker é o nome do meu cachorro. E aí, quando eu tava no chão, teve uma música que tava tocando, rodando a música gospel, né? No YouTube, lá na televisão, minha esposa sempre bota, e aí vai aleatoriamente. E é legal falar sobre isso. Quando eu me joguei no chão, que eu falei, Senhor, acabou, 2% de chance. Na verdade, não tinha ainda essa porcentagem, mas eram 7, 11%, eu acho, e com o empate, obviamente, que diminuiu. E aí eu falei, já era, agora já era. E aí deitei no chão. Quando eu deitei no chão, que eu fechei os olhos, Igor, eu tava tocando uma música que eu nunca tinha escutado naquele momento. E a música falava, pegue sua maca, levante e ande, a promessa está de pé. Quando eu vi, a promessa está de pé, aí eu levantei, irmão. Parece cena de filme, né? Aí eu levantei, eu falei, aí falava lá, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A promessa está de pé de novo. Eu falei, opa, a promessa está de pé. Eu levantei, vigoroso, com vontade, né? Com determinação. Eu falei, está de pé a promessa. E aí fui. Aí, no outro jogo, o Vitória ganhou do Figueirense e a fé, a fé é acreditar no que não se vê, né? Mas quando você tem fé sem ver e você começa a ver, ela aumenta. Quem tem fé sabe o que é isso. Então, aconteceu isso, uma fase muito difícil, velho. Uma fase muito difícil para mim, mas graças a Deus foi superada. E hoje, quem tem o resultado não sabe, né, o que passou, mas é bom de trazer os detalhes. Eu vim aqui pra te apoiar. Medo. Você imaginou que, porventura, o Vitória não iria conseguir a classificação? Não, por nenhum momento. Não, nunca tive medo, porque eu acreditava muito no trabalho que a gente estava fazendo. Olha, em momento nenhum. Se eu vou ser sincero, não passou. Sempre acreditei e sempre, a cada dia, trabalhando para que tudo acontecesse. Sabia da qualidade dos meus companheiros, sabia que era possível e graças a Deus no final a gente foi coroado com esse acesso. Confiava muito quando eu cheguei assim, eu vi que mudou muita coisa. Claro que a gente estava mal na competição, mas tinha muitos jogos ainda, então a gente não pode desistir nunca. E a torcida, sem palavras, nos apoiou aí e obviamente foi por causa deles que a gente conseguiu classificar e dar a volta por cima, então a gente só tem que agradecer e agradecer a Deus também primeiramente, porque sem ele a gente, claro que não conseguiria o nosso objetivo. Tive medo, obviamente. Aquela dança que tem sido característica, essa interação, olha só que bonito. Estão perfeitamente ensaiados e coordenados, jogadores e torcedores. Tem sido assim, uma imagem já se tornou praxe depois dos jogos do Vitória aqui no Barradão. Aí quando venceu o Figueirense, a gente começou a acender uma luz, não tinha quase ninguém aqui no Barradão. Estádio vazio. Eu acho que o Vitória, eu digo todo dia, é um fênix que se ressurgiu das cinzas. Então, o contexto todo para mim é muita coisa. Se você analisar como eu encontrei o clube, como o clube está hoje, é uma mudança assim, significativa de mais de 100%. Qual foi o fator preponderante para que o Vitória conseguisse os objetivos da classificação e depois o acesso? Cara, a energia assim, de todos os lados, assim, do nosso torcedor, de vocês da imprensa, do dia a dia, dos funcionários, dos atletas, comissão técnica, essa energia positiva aí, Deus nos abençoou. A torcida levou os jogadores no aeroporto. E fizeram aquele cântico dos imbatíveis, né? E os jogadores responderam. Eu falei, a simbiose tá fantástica. Os caras vão jogar pela torcida. O sentimento que eu tive dos jogadores é que eram
torcedores do Vitória dentro de campo, jogando pela camisa, coisa que é difícil de ver no futebol. Esse foi o sentimento de todos os jogadores. Eu via um reclamando com o outro, eu via um colaborando com o outro. Quando um errava, não só reclamava, não só brigava, mas eles estavam juntos. E se brigassem, era em prol do time. Então, isso, quando aconteceu a vitória contra o Mirassol, eu falei assim, o Vitória vai subir hoje. E veio do Dionísio, veio. Olha o Vitória chegando, bola de longe do Honório, espalma o goleiro. Olha o rebote, a batida, agora sim! Gol! Ao vencer uma equipe que era líder, que jogava bonito, eu falei, essa é a vitória do acesso. É a vitória que vai credenciar a classificação, que viria o Brasil de Pelotas depois. E depois da classificação, o acesso, não tenho dúvida disso. E todos sabem o fim dessa história. As defesas que Dalton fez, que é aquilo ali, velho? As defesas que Dalton fez, nem ele sabe como fez. Defendeu Dalton! Passa Dalton, de novo rebote Dalton! Espetacular! Dalton com duas defesas! Vai se consagrando o goleiro Dalton no Vitória, não bateu! Defendeu Dalton! Você fala em alguns momentos nas entrevistas, foi a mão de Deus que esteve ali, porque você não se via pegando aquelas bolas. Você confirma isso hoje? Confirmo, afirmo e retifico quantas vezes forem necessário, né? Eu falo que nós goleiros participamos do momento sozinho do jogo, né? A gente fica sozinho ali, sozinho na verdade entre aspas, né? Sozinho sempre na presença de Deus, às vezes a gente conversa com a gente mesmo, que a gente tem que estar fazendo o nosso melhor, mesmo quando a bola não chega no gol, orientando no posicionamento. E quando a bola chega, a gente tem que operar esses milagres, né? Então, sem dúvida nenhuma, sempre foi Deus que esteve do meu lado, isso eu não posso negar. Eu tenho que afirmar isso porque é uma verdade absoluta. Eu tinha certeza que o Vitória ia vencer o jogo. Se tinha uma coisa que eu tinha certeza, é de que todo o trabalho feito, todo o sofrimento, toda a adversidade, tudo que o Vitória viveu antes do Brasil de Pelotas, não seria estragado naquele jogo. Mano, Rafinha tem muita habilidade, perna direita, batida! Gol! Levantamento na segunda trave, Marco Antônio! Gol! Foi bastante complicado, né? Foram finais seguidas. Mas o nosso torcedor sempre esteve com a gente. E quando mais a gente precisou, eles não largaram a nossa mão. Isso foi muito importante para a gente conquistar o nosso acesso. Aqui no Barradão não tinham menos de 50 mil pessoas, irmão. Tá rebocado. Não tinha. Não tinha gente em cima desse todo aqui, porque você não poder ver. Tem gente em cima da árvore. Aqui é o eucalipto. Enfim, tinha gente no refletor. Não tinha gente, não tinha como mais ficar. Quem saísse do lugar, perderia. Então eu falei, não vai ser estragado. Então eu tinha certeza, falei, a Vitória vai ganhar o jogo. Eu falei, a Vitória vai ganhar o jogo, eu tô de boa aqui. Meu amigo, a Vitória ganhou o jogo, eu tava atrás do gol da Tui aqui, do lado da Tui. Ganhou o jogo, missão cumprida. Eu olho pra trás, eu vejo um bocado de torcedor chorando, se abraçando. Uma emoção assim, uma comoção enorme. Comecei a chorar. Falei, aí eu olhei para baixo e falei, meu Deus, o senhor tá certo. Viu? Realmente aconteceu aquilo que foi prometido. E aí eu comecei a chorar, me emocionei pra caramba. O pessoal que trabalha na Federação Baiana, né, Rafaela Reina, a galera, tava ali vendo tudo. Torcedores tiraram foto, depois eu agradeci, que a gente pede pra caramba, né, mas agradecer é difícil. Me ajoelhei ali atrás das placas
escondido, agradecia uns 5, 10 minutos, orando em gratidão e não parava de chorar porque passou o filme, velho. Passou um filme de... Um milagre colossal aconteceu aqui no Barradão. Como é que surgiu essa ideia de ir pra galera incentivar o time? Quem partiu de você? Foi alguém que te convidou? Como é que aconteceu isso? Na verdade, eu estava numa live no canal do Dinâmico, com o Anderson Matos, inclusive, e a gente meio que comentou, né, sobre isso, do ir pra torcida, e aí ele fez um vídeo ali, fez um corte ali e publicou, e todo mundo falando, ele não vai, é balela, não sei o que, não sei o que. E ali no meio do jogo eu já estava querendo ir de verdade. Eu conversei com o Gabriel, também o diretor dos Imbatíveis, e falou assim, vamos, vai ser legal, vai ser bacana. E aí que surgiu essa vontade de ir, realmente foi uma coisa sensacional assim para mim, foi muito bom. Ele recebeu um convite antes, só que ele disse, pô, eu tô com medo de ir. E a gente fez uma entrevista com ele ao vivo, eu falei, você vai pro meio da tua. Ele falou, eu vou lá pro meio da tua, e sai da frente. Aí começou aquela coisa. E acendeu a chama nele. Aí eu acho que ele mandou uma mensagem para o puxador e confirmando, não, eu vou. E eu não acreditei que ele iria. Porque, pô, o estádio cheio, né? Brasil de Pelotas, vai dar muita gente. Quando eu olho para trás, porque eu fico olhando para o campo, né? De onde eu fico de repórter. Quando eu olho para trás, olha o Gomes lá, eu falei, gente, rapaz. Ele foi mesmo e tava lá puxando, vibrando e tal. Notícia nacional, passou em um bocado de lugar isso aí, tanto de vídeo quanto impresso e também sites, né? Foi muito legal ver isso que aconteceu e teve influência nossa, né? Eu fico feliz de falar isso porque é o objetivo do canal, velho. É o objetivo do canal juntar a torcida e a instituição em Vitória. E, pô, tendo um jogador na torcida é um fato diferente, né? Itapuã FM, galera. Aqui, o som é de primeira. Oi, aqui o jogo já está rolando no estádio Frasqueirão. Vitória com a bola, Luiz pela esquerda, tenta fazer o lançamento. É a maior história da minha vida profissional, o jogo contra o ABC. Então foi graças a Deus que me deu essa ideia. A Volt, que patrocinou as viagens também, tem grande influência. Eu sou muito grato a eles porque deu para contar a história do acesso de uma maneira assim, pessoal, presencial. Alan Santos, firme, forte, no ombro do Alisson, nada para ele. Nada pro Alisson, já roubou a bola e sai. Quando eu cheguei lá, não tinha internet. A internet geral do estádio não existia. Pra ninguém. Quem tinha internet era quem tinha internet pessoal, tipo uma rádio e tal. E foi a rádio CBN de lá, de Natal. Aí, um abraço até pra Rodrigo, lá da rádio CBN. Aí, quando eu chego sem internet, vou no plano B. Não, tá de boa aqui. Pluguei minha internetzinha lá, botei a transmissão da Itapuã. E não sabia nada da DAZN, né? Que ia passar na Band o jogo, desci, começou o jogo, Vitória e ABC, 30 segundos, 1 minuto e o narrador não chamou. Falei no grupo, gente, o jogo começou a ter 1 minuto. Aí os caras, tá sem transmissão desde o início. Falei, venha ver que eu puxo. Só que eu não sabia que seria até o final. E Igor Brandão lá no canal do Dinâmico mexendo. Igor, irmão, 2.000 pessoas simultâneas. Falei, bora nessa. Eu comecei a falar, gente, eu não sou narrador não, viu? Não sou narrador não, aí. A bola está no meio de campo. Alan Santos, lateral direita. Aí quando o Márcio Martins falou assim, cara, não vai voltar, narra o jogo aí. Aí eu virei narrador. Aí eu me inspirei, eu falei, bora nessa, vamos pedir a Deus, né? Oh meu Deus. Ilumina minha cabeça, eu comecei lá. E comecei a narrar. Não tive rejeição, graças a Deus. Só faltou o golzinho do Vitória. Mas foi a maior experiência da minha vida. E eu repito, graças a Deus, graças a Volt e graças também a todo mundo que segue o canal do Dinâmico, que faz desse canal um canal imenso. Claro, né? A Rádio Itapuã FM, que eu estava lá pela Itapuã e pelo canal do Dinâmico também. Bola enfiada, era pro alemão, a sobra, o cruzamento, o Rodrigão! Marrete! Vitória, Rafinha, lindo drible, Rafinha, olha o gol, olha o gol! Marrete! Ísio contando com um desvio providencial, deixou tudo igual. Acabou, meu irmão, acabou, meu irmão. Acabou, Leozito! Vamos junto, poxa! Que vitória, rapaz! Acabou! Vamos! Chupa, porra! Vamos! Sabe eu e Deus o que eu passei, certo? É difícil, é uma emoção grande, certo? É uma emoção muito grande mesmo, tá vivendo esse momento. Passou um filme na minha cabeça, né, Anderson? Um filme
filme longo de tudo que a gente passou aqui. Você é testemunha disso aí, testemunha de tudo que aconteceu no clube, como a gente encontrou. Poucas pessoas acreditavam no acesso do clube, eu nunca deixei de acreditar. Você pegar todas as minhas entrevistas, você vai ver que eu nunca deixei de acreditar, nunca joguei a toalha, porque eu sabia que o que a gente estava fazendo era certo. Montamos um grupo que veio aqui para dentro, dar sua vida pelo clube. E aí estou falando de Djalma Abreu, estou falando de Thiago Noronha, estou falando de Eduardo, estou falando de Ideraldo, estou falando de uma série de pessoas que estão aqui no dia a dia do clube, certo? E que nos ajudaram nesse projeto. Então passou um filme na cabeça, um filme de realização. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E outros nos aguardam. Eu acho que a subida para a Série A será mais feliz ainda. A gente está pensando muito nisso, acreditando muito, temos muita fé e trabalhamos muito para que isso aconteça. Vive um dia a dia assim, às vezes de bastante cobrança, né, por resultado, e quando tudo acontece, com certeza a gente quer comemorar muito como todos. Passou pela sua cabeça no início de 2022 que no final desse ano você viveria tudo isso? Não, nem se eu fosse o mais otimista possível, né? A gente tem que sempre viver dentro de uma realidade, é lógico, a gente tem ambições, a gente quer sempre crescer na profissão, mas não que fosse acontecer dessa maneira, né? Eu só tenho que agradecer a torcida, agradecer essa nação maravilhosa que me acolheu, que me dá esse carinho, que proporciona dias felizes para os meus pais lá em Concórdia, lá em Santa Catarina, porque eles acompanham também. Então a minha felicidade é a felicidade deles, e quando eu vejo eles felizes em casa, eu vejo que todo esse processo, todos esses anos de carreira valeram a pena. Cara, até hoje a gente não consegue explicar, só quem vive isso ali na hora ali, que é sem palavras, é surreal, é um carinho enorme, só tenho que agradecer a eles por ter me acolhido assim com esse carinho. Então acho que nada mais justo do que eu continuar trabalhando firme e continuar dando alegrias para eles. Cantar. Eu sou o leão da barra, tradição. Eu sou BR3, eu sou paixão. É o santo do Brasil, nosso grito pra sorrir. Eu sou o nome da história. Eu sou Vitória, eu sou o grito de glória, eu sou Vitória. Foi tipo assim uma união muito massa do canal do Dinâmico, Rádio Itapuã, Canto Rubro Negro, Marcelo Góes, todos os outros também que fizeram parte da imprensa, né? Com os atletas, com a torcida. Mas esse momento me marcou muito porque era algo meio que impossível aí que o Vitória conseguiu, esse milagre colossal.